Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Numa das votações mais apertadas aqui do Museu dos Quadrinhos, quem venceu foi George Pérez e a sua Liga da Justiça. Saiu aqui em Super Amigos, da Editora Abril. Comigo e com detalhes, depois da vinheta. Tudo bom, galera? Gico por aqui. Essa foi apertada. Eu esperei até o último minuto para poder gravar o vídeo do Museu dos Quadrinhos desse domingo, que eu coloquei lá em enquete. Se você ainda não participou das votações lá do canal, passa lá na comunidade do canal. Toda semana tem enquete para decidir a programação do canal. O controle remoto está na tua mão. E foi apertado, galera. Foi bem pareada essa aí. Mas mesmo assim, George Pérez e a Liga da Justiça acabou vencendo por uma margem pequena, tão pequena que eu vou colocar no Museu dos Quadrinhos da semana que vem, não vai ter enquete, eu vou trazer o segundo lugar na votação, que foi uma história que saiu na Teia do Homem-Aranha número 4, trazendo a história dos pais do Peter Parker. Uma história curtinha também, então já fica que tem uma programação semana que vem, não tem enquete. Já fica preparado que vai ter essa história para vocês. Saiu daquela Teia do Aranha formato grandão, lembra dela? Muito bem, saudosismo lá no volume 10. Vamos falar então da história de hoje. Saiu aqui na revista Super Amigos, comentar um pouquinho sobre essa revista, o que é, para quem não acompanhou na época como eu, comprou isso aqui, comprei em banca, ó como é que tá a capa brilhando. Então, qual é a história da revista Super Amigos? A Editora Abril pega os direitos de publicar DC Comics no início dos anos 80 e ela começa publicando Batman, Super-Homem e Heróis em Ação. Eram os 3 títulos que a editora publicava na época. Só que Batman não vendia bem para os padrões da época, vendia abaixo de 60, 70 mil. Tinha uma linha de corte lá na Editora Abril. Então, como não vendia acima dessa linha, eles decidiram cortar o título do Morcegão e Heróis em Ação, que era um título que trazia personagens secundários, tipo Lanterna Verde, Arqueiro Verde. Tinha uns lançamentos que eu achava essa revista genial, inclusive já gravei sobre essa revista, não sobre as histórias, mas sobre a coleção, e você pode conferir aqui nessa cartelinha. E essa revista também foi descontinuada. Eles juntaram Heróis em Ação e Batman numa revista só, chamada Super Amigos, e ele tinha esse formato de almanaque. Era acho que a revista com mais páginas da editora da linha de super-heróis na época. Era realmente um almanaque, inclusive era um pouquinho mais caro, bem mais caro do que os formatinhos comuns com 80 páginas. Aqui tem 136 páginas, lombadinha quadrada, era o mini ônibus da época. Dentro dessa linha saía Batman e outros personagens e saía também a Liga da Justiça, que já havia sido publicado na revista do Batman. Então eles retornam aqui e aí está aqui a chamada A Volta Triunfal da Liga da Justiça na edição número 11. E aqui a gente vai ver o saudoso, o talentoso, o mestre George Pérez, ainda no início de carreira, ainda não era um cara muito famosão, não era conhecido como ficou depois, por exemplo, de Crise nas Infinitas Terras, que foi assim, acho que a consagração dele, Novos Titãs, trabalhos que consagraram o desenhista. Aqui ele estava meio que início de carreira. Você nota que o traço dele ainda está amadurecendo e depois se tornaria aquela belezura que a gente conhece, mas aqui já dá para ver toda a expertise dele na criação de páginas, em desenho de grupos em quadros pequenos, como ele conseguia colocar tanto personagem em quadrinhos tão pequenininhos. Tudo isso você vai ver nessa história. A minha última observação, antes da gente passar para a história completinha, é o roteiro do Gary Conway. Cara, é um queijo suíço, tá? Uma doideira isso aqui. Ele quer explicar de uma maneira que o Tornado Vermelho é um personagem um pouco mais do que um androide. É como se fosse formado de uma consciência, uma coisa meio elemental, mas cara, o roteiro é verborrágico demais, tem muito texto e eu suei para poder resumir a história para vocês aí em 17 minutos, juntando as duas partes. A Editora Abril, ela junta duas partes são 2 edições americanas. Aqui a Editora Abril lança como se fosse uma história só, mas não dá para, isso não deixou a história mais confusa, não por causa disso, mas porque o roteiro do Gary Conway realmente é uma doideira. Mas vão assistir aí com o coração aberto, porque é muito saudosa essa história, é muito gostoso de ver. E poxa, não é toda vez que a DC Comics aparece no Museu dos Quadrinhos
Invariavelmente a Marvel vence nas enquetes que eu coloco, né? Eu sou Marvete, então eu fico feliz de poder trazer histórias da Marvel para vocês, mas eu fico feliz também de trazer essa história da DC Comics nesse domingão para você chegar, sentar no sofá, liga a TV ou o seu celular mesmo e vamos relembrar esse tempo de gibi só para relaxar, beleza? Fica agora com a história e fica comigo até o final porque tem recados para vocês, vai daí. A história que a gente vai ver hoje no Museu dos Quadrinhos foi retirada da revista Super Amigos número 11, lançada pela Editora Abril em março de 1986 e que traz histórias publicadas originalmente em Justice League of America 192 e 193 de 1981. Argumento de Gary Conway, desenhos de George Pérez, arte final de John Beatty, letras de Nilson Morise e cor da Cleusa e Sérgio. Estamos no satélite da Liga da Justiça. Um estranho chega enquanto a Liga está reunida. Assuntos de rotina são tratados pelos heróis, até que o Super-Homem interrompe a reunião dizendo que houve alguém chegando. Ele então diz: "Tornado Vermelho, algo errado? Você parece perturbado." Ao que o androide responde: "Nada está errado. Eu vim aqui numa missão para meu mestre, matar todos vocês." E nisso, lança um poderoso tufão contra os heróis. Pegados de surpresa, os justiceiros são lançados longe. A Mulher Maravilha tenta se defender com um dos detritos e percebe que Batman está ferido. O Super-Homem enfrenta a ventania, enquanto o Lanterna Verde cria um escudo de energia para se proteger. O Homem de Aço avança contra seu inimigo. Com o Super Sopro, tira o androide de combate. O Flash entra em ação e, em super velocidade, desmonta o androide. Super-Homem diz: "Agora é levar essas partes para o laboratório para tentar descobrir por que o Tornado Vermelho nos atacou." Mas a cabeça do androide responde: "Quer saber por quê? Eu ataquei vocês porque meu mestre ordenou, e agora ele ordena que eu..." A explosão pega todos de surpresa. O Flash é gravemente ferido. A Mulher Maravilha diz que vai levá-lo para a enfermaria. O Lanterna Verde, então, utiliza seu anel para investigar os destroços. "Estou analisando esses fragmentos para ter certeza que não fomos atacados por um impostor." E realmente, trata-se do androide original. Os heróis então vão até o laboratório. Eles suspeitam do envolvimento de Futuro, o criador do androide. Lanterna Verde explica: "Ele criou o Tornado Vermelho alguns anos atrás numa terra paralela para tentar destruir a Sociedade da Justiça." Nuclear responde: "Então de algum jeito o canalha recuperou o controle sobre o Vermelhão e enviou o coitado para cá numa missão suicida." Aquaman responde: "De acordo com o que o Tornado Vermelho nos contou meses atrás, Futuro está morto. Uma forma oculta os recebe ao chegar no laboratório." "Obviamente, eu estava enganado. Meu mestre está vivo e muito bem. Ordenou que eu destruísse vocês." Novamente, a forte lufada de vento coloca os heróis fora de combate. Enquanto isso, Flash está na câmara de suporte de vida e recuperando-se. A Mulher Maravilha ajuda a recolocar o ombro do Batman deslocado do local. Eles são recebidos novamente pelo Tornado Vermelho. O androide lança uma forte rajada de vento, deixando a Mulher Maravilha sem ar. Super-Homem a socorre e parte novamente ao combate contra o androide que julgava ter destruído. "A programação de meu mestre previu sua reação, Super-Homem. Eu vim preparado." O Homem de Aço cai ao chão. No interior do androide, um pedaço de kryptonita. A forte luz irradiada acaba acordando o Flash. Ele sai da unidade de suporte de vida e nocauteia o androide. Mais alguns segundos, o Super-Homem poderia morrer. Flash carrega o Tornado Vermelho pelo laboratório, atravessa a escotilha e o lança ao espaço. Então, segundos após, o Tornado Vermelho explode na imensidão espacial. Enquanto isso, nas montanhas do Colorado, onde se encontra uma humilde cabana, um homem observa tudo. 2 fracassos. Não posso entender porquê. Fiz exatamente como da primeira vez. Os resultados deveriam ser réplicas perfeitas, mas acabei criando 2 androides defeituosos. Obviamente, em algum momento, cometi um grave erro de cálculo. Felizmente, com os androides destruídos, a Liga não descobrirá meu esconderijo. Computador, sua análise da situação. As evidências indicam falha no projeto primário do androide conhecido como Tornado Vermelho.
Falha essa localizada nos circuitos de lógica e decisão que reduzem cerca de 48% sua eficácia. Sabemos, pela evidência, que nosso Tornado Vermelho original era uma entidade funcional e completamente independente. Como isso é possível se seu projeto era falho? Indeterminado, surpreso, o homem se cala, pois não está acostumado a ver esse singular computador sem respostas precisas. O homem, naturalmente, é futuro, o homem do amanhã. Estou com problemas, a menos que eu descubra como o Tornado Vermelho é capaz de funcionar com um projeto falho, meus planos não podem prosseguir. Por isso é melhor eu fazer algo para impedir outras falhas quando produzir novos androides. Devo capturar o verdadeiro Tornado Vermelho, minha criação original. Futuro então abre um portal e se dirige à cidade de Nova York, onde se encontra o verdadeiro Tornado. Ele está no apartamento de Cat Sutton, uma velha amiga, que chama carinhosamente o Tornado de John Smith. Numa cena completamente mundana, o Tornado brinca com uma criança que havia sido adotada por Cat. A menina se recusa a comer, pois o Tornado também não come. Ao que o androide responde: mas eu preciso de alimentar de outra maneira, ligando a bateria em seu peito a uma tomada. De repente, algo dá errado. Como se atacado por forças invisíveis, o Tornado perde o controle e acaba saindo pela janela, gritando de dor, e deixando a menina e a mulher totalmente perplexas. Logo em seguida, a Liga da Justiça chega no lugar e começam as investigações. Enquanto isso, no esconderijo de Futuro, o Tornado reencontra seu velho mestre que julgava estar morto. O Futuro explica: tudo não passou de uma fraude. Ele conta sua história. Quando jovem, me inspirei em meu nome para devotar meu intelecto ao estudo do amanhã. Após anos de esforços, desenvolvi um aparelho capaz de visualizar eventos 100 anos no futuro. Uma das invenções que ele vislumbrou e criou foi um computador que o aconselhou a criar o Tornado Vermelho para destruir a Sociedade da Justiça. Seu plano, no entanto, não deu certo quando o Tornado se rebelou. Meses depois da prisão, Futuro havia escapado e conseguiu capturar o Tornado, e estava danificado após um de seus altos sacrifícios. Ele então reprogramou o androide para destruir a Liga da Justiça. Novamente, ele falhou. Em um efeito colateral da previsão do computador, Futuro foi arrancado de sua realidade e dividido em dois. Uma dessas partes, vivendo em um planeta isolado, enfrentou Supermoça, Flash e Electron, para novamente acabar aprisionado. Ele continua seu relato. No entanto, sem que eu soubesse, havia outro. Esse segundo ser chamava-se o Homem do Amanhã e afirmava que suas experiências fora do tempo estavam causando sua morte. Ele capturou você, Tornado Vermelho, e tentou transferir os padrões mentais dele para seu corpo androide. Por fim, como aconteceu inúmeras vezes comigo, ele falhou, e seu fracasso custou-lhe a própria vida. Quando soube desse alter ego, fiquei impressionado e me deu ânimo para fugir da prisão. Minha presença é prova de meu sucesso. Passei meses reprogramando o computador, verificando falhas no sistema, e 2 semanas atrás descobri. Parece que quando criei você, alguma força externa danificou os circuitos do computador. Eu ainda não sei o que foi, mas causou um mau funcionamento no núcleo do computador. Anos depois, essa falha manifestou-se sob a forma de uma previsão errada, da minha morte. Quando o computador percebeu que havia se enganado, tentou corrigir seu erro, garantindo a realização do que havia previsto, e o resultado é esse: ele me lançou para fora dessa dimensão, e por ter usado um código binário, fui dividido em 2 seres distintos. Robô, há algo muito estranho em você, algo indecifrável. Meu computador foi incapaz de duplicar seu projeto, e eu preciso saber a razão. Nem que para isso seja necessário desmontar o seu corpo. Nesse momento, Aquaman chega ao local. Isso é tudo que eu precisava ouvir, diz o herói. Futuro responde: Aquaman, que honra é receber sua visita. Pena que ela será tão curta. E ataca um herói com um raio emitido de seu bastão. O herói aquático cai ao mar. Futuro continua: espetacular esse cetro. Eu adquiri enquanto estava naquele planeta vivo. Agora, uso seu poder para puxar as energias de meu computador nas rochosas. Então, abre um novo portal e desaparece. De volta ao apartamento de Cat, Nuclear diz que rodou a cidade inteira e não achou nenhum sinal do Tornado Vermelho. O Flash confirma as informações. A Mulher Maravilha afirma que isso prova o que o Flash suspeitava.
o Tornado Vermelho que os atacou na sede da Liga era uma duplicata. Agora é a vez do Super-Homem dizer que vasculhou toda a costa e nenhum sinal do Tornado. Flash então diz: pelo visto, Futuro voltou à ativa. Talvez seja melhor eu dar uma olhada na penitenciária de Central City. E num piscar de olhos, o herói vai e volta. A cela do Futuro está vazia. Chequei também o registro da prisão. Aparentemente, ele desapareceu de sua cela há 2 meses. Os heróis então são interrompidos pela chegada do Lanterna Verde. Odeio interromper o papo, pessoal, mas um de nossos amigos precisa de ajuda, mantendo o Aquaman em uma espécie de campo de estase. E enquanto isso, no esconderijo de Futuro nas Montanhas Rochosas, o vilão ordena: computador, prepare-se para analisar o indivíduo. Quero saber o que torna esse androide tão especial. O computador então desmonta o corpo do herói. As luzes do painel se intensificam, até que tudo acaba em imensas trevas. Enquanto isso, no satélite da Liga, a Mulher Maravilha se esforça para libertar Aquaman de sua prisão de cristal. O novato da equipe nuclear diz: não venha me dizer que o Aquaman está vivo lá dentro. Ele já devia estar morto antes de ser encontrado pelo Lanterna. Isso aborrece Flash, que chama o herói. Temos trabalhado juntos e tive a oportunidade de ver que você é capaz. Eu compreendo que ainda é um garoto inexperiente, mas isso não é desculpa para ser um imbecil. Se houver a mínima chance de Aquaman sobreviver, temos que fazer de tudo ao nosso alcance para salvar a vida dele. Logo você vai aprender que ser um justiceiro significa dar tudo de si pelos seus amigos. Até descobrir isso, sugiro que fique de boca fechada. Então, na enfermaria, a Mulher Maravilha obtém sucesso. Ela rompe a crisálida de cristal, liberando imediatamente vapor. A Mulher Maravilha logo tem noção do que precisa fazer e aciona o sistema de irrigador de emergências. A água chega ao corpo de Aquaman e o herói recupera a consciência. Eu tentei deter o canalha, mas ele tinha o cetro, diz o herói aquático. Quem é Aquaman? Futuro? Pergunta o Super-Homem. Sim, Futuro. Era o Futuro. Logo depois, os heróis já estão no esconderijo do vilão. O Lanterna Verde o ergue. Você só tem uma chance de contar o que aconteceu aqui e aonde está o Tornado Vermelho, antes que eu esmague seus ossos. O vilão responde: eu juro, justiceiros, não sei o que aconteceu ao Tornado Vermelho. No momento, meu computador estava examinando o Android. Então, tudo explodiu. Super-Homem confirma a história. Onde então está o Tornado? Pergunta o Lanterna. A resposta vem sob a forma de um feixe de energia do bastão de Futuro. Porém, o caos instaura-se no local. Uma gigantesca forma humanoide, formada por tornados enormes, pega o vilão. Os justiceiros olham a tudo, espantados. Com um simples gesto, o gigantesco ciclone arremessa o vilão de encontro às rochas. Então, como uma criança em procura de novos brinquedos, volta-se para os atordoados super-heróis a seus pés. A Mulher Maravilha diz: pode ser que se trate do Tornado Tirano. Apareceu do nada, atacou cidades e povoados. Nós o derrotamos com anti-energia. Como ele pode ter retornado e por quê? A gigantesca criatura responde: será que ainda não sabem? Que pena! Então terão que morrer sem conhecer a verdade. O Lanterna age rapidamente e cria um escudo de energia protegendo ele e a Mulher Maravilha, enquanto o Super-Homem protege o nuclear. A criatura rapidamente revida, lançando rochas contra os super-heróis. Parte dessas rochas atravessa o escudo do Lanterna Verde e atinge ele e a Mulher Maravilha. Flash parte contra a criatura. Ele tenta acabar com o monstro, criando um contravértice, correndo ao redor da criatura. O monstro simplesmente diz: seus esforços são inúteis, pois a cada instante me torno mais forte, até meus poderes assumirem controle sobre a própria natureza, e contra tal força, que esperança você tem de sobreviver? Super-Homem tenta uma nova investida. Super-Homem, devo admitir que você me surpreendeu. Mesmo assim, é muita tolice pensar que a simples força física irá afetar uma criatura de vento, um ser que pode absorver a magia do laço da Mulher Maravilha e espantá-lo como uma mosca. Nuclear observa tudo. Minha nossa, ele arrasou com 4 justiceiros. Tá puxando o carro sem olhar para trás. E não percebeu que estou vivo, mas logo vai saber disso. Então, o herói é surpreendido. Não vá, ele irá derrotar você também.
porque somente eu posso deter o monstro. Outrora eu fui o Tornado Tirano Nuclear, mas me transformei numa força do bem, o Tornado Campeão. Então, a nova aparição explica. Iniciei minha existência no planeta Ram, onde minha natureza perversa era dominante. Em meus esforços de dominar Ram, quase fui destruído. Aprendi uma valiosa lição com a derrota. A sede de poder é insaciável. Nela, nenhum ser encontrará realização plena. Observando Adam Strange, decidi me basear em seus atos heróicos, e quando encontrei a Liga da Justiça, durante sua aliança com Adam, descobri que esses eram os heróis que me serviriam de modelo. Por isso, viajei para um mundo centenas de anos-luz daqui e o transformei numa nova terra, onde me tornei os heróis que tanto admirava. Porém, havia desprezado minha natureza perversa. Com o tempo, ele se libertou de mim, virando um novo e mais feroz Tornado Tirano, derrotando a Liga da Justiça. Na esperança de que a verdadeira Liga da Justiça descobrisse um meio de acabar com o tirano, vim para a Terra e recriei os eventos que levaram ao meu desaparecimento. Os heróis venceram, onde não fui capaz. Dessa forma, usei o que aprendi para esmagar de vez o meu ego maligno. Naquele dia, descobri algo mais. Percebi que jamais seria feliz apenas com a imitação de super-herói. Então, rumei para a Terra paralela, onde ninguém me reconheceria. Cheguei no momento exato em que Futuro criava um androide para usar contra a Sociedade da Justiça. Quando soube que aquele robô seria chamado de Tornado Vermelho, a tentação foi forte demais. Penetrei no corpo do androide, pensando me apoderar de sua mente, mas algo inesperado aconteceu. Minha presença causou uma sobrecarga no computador que controlava a operação. A realimentação provocada destruiu minha memória, e eu me tornei um ser conhecido como Tornado Vermelho. Nuclear então diz: quer dizer, o tempo todo o vermelhão estava vivo? Nuclear: eu sou o Tornado Vermelho. A metade tirânica de minha personalidade foi liberada quando o Futuro fragmentou meu corpo androide. Use seus poderes nucleares para recriar o Tornado Vermelho. Tanto eu quanto o tirano seremos reabsorvidos para dentro dele. Nuclear então pergunta: mas você não vai perder sua memória de novo? Esse é um pequeno preço a pagar. O Tornado Vermelho tem uma vida, um objetivo a realizar. É melhor que seja assim. E assim é feito. Por um momento, o Nuclear se pergunta se está fazendo a coisa certa, mas em seguida, concentrando todo o seu poder de rearranjo molecular, um grande clarão se forma. Quando o clarão desaparece e a fumaça começa a se dissipar, tanto o campeão quanto o tirano sumiram, sendo substituídos por um ser que é ambos, e paradoxalmente, nenhum deles. O androide está confuso. Nuclear, o que estou fazendo aqui? Nuclear pensa: eu poderia revelar tudo, meu amigo, mas não vou fazer isso. Não vou contar para ninguém. Você merece ter sua própria vida. E então diz: eu ia perguntar a mesma coisa. Parece que você sobreviveu à explosão no laboratório de Futuro e deve ter sido arremessado até aqui. Mas os outros podem contar tudo. Vamos. Eles devem estar voltando a si. E ver você vai ser um alívio para todos. Termina aqui o Museu dos Quadrinhos de hoje. Curtiu a história da DC Comics? Então ó, vai deixando logo o joinha, comentários, eu quero saber se você quer ver mais coisas da DC Comics aqui, o que você quer ver. Vamos trazer mais histórias da DC, afinal de contas a distinta concorrência tem muita coisa boa também, eu gosto das duas. Eu brinco que eu sou Marvete porque eu aprendi praticamente lendo com os quadrinhos da Marvel, né? Eu era guri e tinha aqueles quadrinhos da Block que a minha mãe comprava, já contei essa história algumas vezes aqui no canal, então eu tenho essa afinidade maior com a Marvel, porque eu não tinha tanto contato com a DC Comics, tirando o desenho Super Amigos, que passava nas manhãs de sábado. Eu não tinha muito contato com os quadrinhos da DC Comics, por isso minha afinidade com a Marvel é maior. Mas eu amo todos os personagens, gosto das histórias, enfim, e é sempre um prazer trazer história legal e saudosa como essa aí. Usa a área de comentários e me diz o que mais vocês querem ver aqui, beleza? Semana que vem tô de volta, olha, vai ter muita coisa legal, Museu dos Quadrinhos, vai ter o Museu dos Quadrinhos, a gente já falei no começo do vídeo, que vai ser da Marvel, aquela história do Homem-Aranha, o mistério por trás dos pais de Peter Parker, uma história da década de 60 para 70, hein? Bem antiga, bem legal. Tem Mestres do Terror, terça-feira, a gente vai trazer a revista Espectro, a pequenininha, formatinho, com uma história bem maneira, que foi sugestão, inclusive, de assinante. Você pode sugerir suas histórias aí também na área de comentários. Aula de desenho sábado, enfim, cardápio completo
que você já conhece. Se você quiser me seguir nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo tem links. Fica ligado nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que por lá eu vou colocar as regras do sorteio dos 30 mil. Já passamos os 30 mil inscritos, então tá na hora de fazer o sorteio. E por lá vai ter as regras aqui também, fica ligado. Aciona o sininho, se inscreve, aciona o sininho, não só assiste para você poder participar desse sorteio, tá bom? E eu fico por aqui deixando meu convite. Vamos desenhar junto no curso Desenhando Heróis. O patrocinador desse e de todos os vídeos aqui do canal são os meus cursos, o Desenhando Heróis e o Criando Quadrinhos da Ideia Publicação. Todos os dois têm links aqui na descrição do vídeo para você se informar mais. Começa hoje ainda. Domingo é um ótimo dia para você adquirir um novo hábito, um hábito tão gostoso como desenhar ou criar histórias em quadrinhos, tá bom? Fico por aqui, a gente se vê semana que vem no YouTube, todos os dias, nas redes sociais. Tchau, galera!